Oi, gurias, tudo bom? Eu fiquei de mandar hoje o vídeo, então, com a nossa próxima leitura. O livro, ele já está esgotado. Esgotado, assim, ele não foi mais editado, impresso, né? Então, a gente tem que conseguir umas edições mais antigas, mas não são muito velhas. E também tem ele na Amazon por um preço bem acessível. Não tem no Ler Livros, mas eu acho que na Amazon está ao redor de R$ 28 e no estante virtual com frete ao redor de R$ 20. Então aí cada uma se organiza. Eu mandei buscar o meu dessa vez na estante virtual, que eu quero ter o livro físico, ao invés de ter no Kindle, tá? A gente vai se organizando direitinho. Antes de eu entrar então no livro, eu quero contar para vocês como é que eu gostaria que agosto fosse, tá? A gente já vai começar agosto diferente, mas que bom. Nós vamos começar terça-feira, então, discutindo as questões que cada uma vai trazer com relação aos incêndios pequenos incêndios por toda a parte, da Celeste Ing. E vamos discutir bastante isso, porque eu acho que até lá não vai ter chegado o livro de todo mundo. Aliás, não vai ter chegado o livro de ninguém. Certo? Mas eu queria que vocês não se preocupassem com relação a isso, porque ele é um livro de, no máximo, 250 páginas. Tá? Ele é um livro curto, mas profundo. A temática dele dessa vez é um casal que vai morar em Hong Kong e há uma traição e uma vingança no meio. Tá? O autor é um autor muito querido pela nossa Renessi e também por mim. Ele é um autor clássico, embora não antigo. Tá? O autor é William Somerset Maugham. Ele nasceu em 1874 em Paris e morreu em 1965 em Nice. Ou seja, ele nasceu e morreu na França, embora ele tenha vivido fora há muito tempo. Tá? Ele foi um romancista, ele foi um dramaturgo, ele foi um contista inglês, embora tenha nascido na França, né? E o trabalho dele é bem caracterizado por um estilo limpo e sem rococós, tá? Sem muita descrição. São cenários cosmopolitas, embora o nosso livro não seja um cenário cosmopolita, tá? E ele compreende muito bem a natureza humana. Então ele vai ter personagens redondos, personagens profundos. Tá? Ele ficou órfão com 10 anos e foi criado por um tio e educado em Canterbury. Eu acho que com isso aí ele escreveu o Servidão Humana, que é um romance, embora ficcional, ele tem muito de autobiografia, certo? Ele estudou num colégio na Inglaterra chamado The King's School, e depois ele foi para a Alemanha, onde ele passou acho que um ano estudando literatura e filosofia na Universidade de Heidelberg. Lá ele conheceu um senhor, um inglês 10 anos mais velho que ele, e ele teve a sua primeira relação homossexual. Tá? Não vai fazer muita diferença para nós a sexualidade dele. O que eu quero dizer para vocês é que ele iniciou homossexual, mas na realidade ele foi bissexual, porque ele casou. Eu não sei se ele chegou a ter filhos. Dizem que em alguns dos livros dele há um toque de homossexualidade. Esse que nós vamos ler, acho que não. Eu não li o nosso livro. Eu comecei, mas não li. Bom, embora essa pincelada aí, ele chegou a estudar medicina, tá? E se habilitou como médico com 23 anos. E aí ele escreveu o Servidão Humana. Depois, tá? Porque o cara da Servidão Humana, se não me engano, também é médico. Bom, vai daqui, vai dali. Ele fez grande sucesso no teatro em Londres. Ele chegou a ter 4 peças sendo estreadas e sendo estando acontecendo ao mesmo tempo em Londres naquela época, que é o início do século 1900, tá? Imagina 4 peças ao mesmo tempo no teatro em Londres, ele realmente tem peso, certo? E depois ele foi morar na França. Ele, na Segunda Grande Guerra, ele trabalhou como agente secreto. Pelo tipo de personalidade dele, parece que o exército, ou a inteligência britânica requisitou ele para ser agente secreto e
então ele trabalhou para o serviço de inteligência. Depois da guerra, então ele retornou com as suas viagens, ele viajava bastante, tá? E acabou indo morar, então, no sul da França. Parece que na Segunda Guerra ele teve que ir embora dessa vila que ele comprou no sul da França por causa da invasão dos alemães e coisa e tal. Bom, ele ficou conhecido por 4 grandes obras, tá? A primeira é Servidão Humana, que eu e a Renessi já falamos várias vezes, e eu acho que vocês, no intervalinho aí entre uma leitura e outra, deveriam ler, tá? Depois, Um Gosto e 6 Vinténs. Eu já vi esse livro aqui por casa, mas eu não cheguei a ler. Ele é a história de um artista não convencional. Depois, Bolos de Cerveja, tradução minha, esse Bolos de Cerveja, tá? É Cakes and Ale, de 1930. E por último, O Fio da Navalha. Também já vi O Fio da Navalha aqui por casa. Ele escreveu em 1944 esse livro, que é a história da busca de um jovem americano veterano de guerra por um modo mais prazeroso de vida. Parece que nesse livro aí sim há algum toque de homossexualidade. Não sei, não li, tá? Bom, agora em agosto eu busquei um romance menor dele, mas que é um dos mais lindos, tá? Então, nós vamos ler um romance escrito por Somerset Maugham em 1925. Ele vai descrever a presença britânica na China e vai nos apresentar uma galeria de personagens inesquecíveis, principalmente através do despertar espiritual da adorável e fútil Kitty. Ela vai ser a personagem principal do livro. Kitty. Eu acho que nós só somos mulheres na confraria, vai ser muito interessante essa parte de ver a fortaleza dela, tá? A personagem sente-se prisioneira de um casamento infeliz e de um estilo de vida que está longe de ser aquele que sonhou para si. Sem que tivesse obtido a notoriedade social que desejava, porque ela era fútil mesmo. E afastada do seu país e de sua família devido à profissão do marido, ele é um bacteriologista destacado para Hong Kong, que é o Cantão, tá? A jovem acaba por encontrar algum consolo numa relação extraconjugal, mas a traição acaba por ser descoberta pelo marido, que leva a cabo uma estranha e terrível vingança. O nome do nosso livro é O Véu Pintado. O Véu Pintado, de Somerset Maugham, ok? Depois eu escrevo o nome, eu boto a capa do livro ali, tá? Para vocês no grupo. Não temos pressa para começar, mas quem já baixar no Kindle e quiser ir começando, eu espero que goste muito. Em agosto nós vamos fazer o seguinte, então, vamos discutir o final dos pequenos incêndios, essas questões que todo mundo vai ter. Depois nós vamos discutir esse livro, as questões desse livro, como a gente sempre faz, tá? De forma acalorada e gostosa. E eu vou deixar para a última terça-feira do mês, a tarefa de quem quiser assistir ao filme, que não leva este nome, que eu não vou dizer qual é o filme, para ninguém ficar aí, esse filme, não vou dizer. Quem souber, não diga, né, para não deixar as outras em polvorosa. E eu vou deixar para a última terça-feira do mês para a gente assistir o filme, tá? E eu vou fazer uma prova com vocês. Toda semaninha eu vou mandar umas questões no Google Docs para vocês responderem. Vai valer nota para vocês ganharem o certificado no final do ano. Desculpa eu demorar em fazer o vídeo, mas eu estava envolvida numa tradução que, aliás, o marido da Guta me mandou e eu fiquei eu adoro traduzir, então eu fiquei com aquele negócio na cabeça, Quando eu terminei, eu digo, agora eu posso fazer o vídeo para minhas meninas, tá? Então, O Véu Pintado é a nossa leitura de agosto, tá bom, gurias? Beijo para vocês, até terça-feira.